Fala pessoal, Ricardo na área, sejam muito bem-vindos ao Camarote do Rica. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre São Paulo e Portuguesa. São Paulo que venceu ontem, né? O jogo começou às 6 horas da tarde no Morumbi para 45.850 pessoas. Grande público no Morumbi, mais uma vez, a torcida de São Paulo dando show. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse jogo, jogadores que ficaram fora, jogadores que devem voltar contra o Corinthians e Palmeiras, né? Vamos atualizar a questão do Igor Vinícius aqui, o tratamento dele. Quero falar também de uma excelente notícia aí, hein, galera? Muito boa notícia, ficar com a gente aí. Vamos falar do mercado da bola também aí, tem mais algumas outras informações, então quero pedir para você aí deixar aquele like pra gente, né? Você que curte sempre o canal, participa, compartilha com seus amigos e você que não é inscrito, se inscreve no canal. Pessoal, São Paulo e Portuguesa ontem fizeram o terceiro jogo do Paulistão, né? Jogo importante para o São Paulo. Jogo em que o Carpini conseguiu testar uma nova formação, colocou jogadores que não tinham jogado ainda, o caso do Bobadilla, né, estreou pelo São Paulo ontem, o Luiz Gustavo fez a segunda partida dele, fez o gol do São Paulo ontem, decidiu a partida, num jogo importante para ele também, né, e o São Paulo então dessa forma aí conseguiu vencer a Portuguesa, mesmo fazendo um jogo aquém, né, abaixo, mas é normal, terceira rodada, não dá pra gente se desesperar, achar que o São Paulo tá jogando pouco, que os reforços ainda não estão bem. É começo de temporada, não tem jeito, né? Tem que, como o Carpini falou, devagarinho, né? É jogo a jogo. Cada jogo pro Carpini, ele falou na entrevista coletiva ontem, é uma decisão. Ele não trata o jogo do Palmeiras antes do jogo contra o Corinthians, ele está focado no jogo contra o Corinthians nesse momento, e depois sim ele comenta sobre o jogo do Palmeiras. Então o jogo, a cabeça dele, e ele faz com que o jogador entre na partida, né? Entre na partida contra o Corinthians logo depois do jogo contra a Portuguesa. Importante isso aí, né? O jogador não fica pensando lá na frente. Pode até pensar, mas o foco do Carpini com os jogadores é o Corinthians agora. Isso é muito importante para os objetivos que o São Paulo quer esse ano. Todo jogo é decisão, né? E isso ele tem repetido muitas vezes e deixado claro nas entrevistas coletivas dele, né? O São Paulo que ontem colocou dois volantes diferentes para jogar, o Luiz Gustavo e o Bobadilla. Bobadilla, por ser mais jovem, fez ali primeiro volante, ele que gosta mais de ser segundo volante, porque ele chega muito na área. Mas o Luiz Gustavo, por ser um pouco mais velho, ficou mais solto ali, né? Jogou um pouco mais à frente, do lado esquerdo. Bobadilla, que eu gostei demais dele até os 30 minutos do primeiro tempo, né? Depois ele sentiu a partida naturalmente, mas a gente sentiu que ele tem um bom passe, um bom lançamento, né? Um jogador inteligente, fez uma enfiada aguda ali ontem, que dá uma amostra do que ele pode jogar no São Paulo. E foi um cartão de visita legal do Bobadilla, gostei muito, né? O Moreira entrou muito bem também. Ele que é um jogador, vai ser um jogador importante para o São Paulo, pegando o ritmo de jogo esse ano, né? Gostei da participação dele no segundo tempo ali, mais à frente, né? A gente sente falta de um lateral avançando, o Rafinha que não avança tanto, então a gente tem sentido diferença aí, né? Nesse caso, do Moreira indo até o fundo, o Igor Vinícius indo até o fundo, jogando o Ferreirinha também ali aberto na esquerda, posições que o São Paulo não tinha, né? O São Paulo não tinha lateral que ia até o fundo, lateral direito, somente o Wellington como lateral ia para o fundo. A gente não tinha lateral direito indo para o fundo, ponto esquerda indo para o fundo. Hoje a gente tem essas opções importantes para o São Paulo, né? Galopo jogou um pouco pela esquerda ali, não gostei tanto da atuação dele ali, acho que ele tem mais a oferecer para o São Paulo do que ficar parado ali na esquerda. Ele que não é um jogador de velocidade, é um jogador de finalização e de toque de bola, né? Apesar de ser um jogador habilidoso, ele não pode ficar ali preso, deveria ter feito um rodízio com o Luciano ali. No segundo tempo, o Galopo jogou mais como falso 9, se movimentou mais ali entre as linhas, foi mais útil, ali sim ele é mais útil para o São Paulo. E a grata surpresa para o São Paulo, mais uma vez, foi o Nicão, né? Que fez uma bela partida, mais uma vez acertando passes, dando chute a gol. Vai ser bastante útil para o São Paulo, né? A segunda passagem dele. E o Rato naquele jogo dele, né? Ele entra bem, se entrar no segundo tempo, se entrar jogando, o Rato é regular. São Paulo, então, teve uma partida ontem dentro do esperado, né? Não dá pra gente esperar muita coisa. Um time muito mexido,
Não dá pra gente se desesperar, né? Achar que São Paulo ainda tá muito travado. Tem o jogo contra o Corinthians, cada jogo é um jogo diferente, né? Agora o Carpini deve colocar um time mais próximo do que ele vai querer contra o Palmeiras, né? O Lucas volta. Aliás, hoje o treinamento no CT foi o seguinte: jogadores que participaram 90 minutos da partida ontem contra a Portuguesa fizeram um trabalho no Refis. O Igor Vinícius teve aquele problema na coxa posterior direita, fez tratamento com gelo, fez outro tipo de tratamento dentro do Refis Plus também, fez um exame de imagem, vai dar o resultado essa semana. Esperamos que não seja estiramento. Existem 3 tipos de lesão grave, né? Nível 1, contratura muscular, fisgada na coxa. Contratura significa fisgada na coxa. Tratamento com gelo recupera em 3, 4 dias. Estiramento, quebra parcial das fibras do músculo. Aí a recuperação demora 15 dias, estiramento. Que foi o caso do Nestor, lá o caso do Arrascaeta. E distensão aí é outra complicação, porque é quebra total do músculo, aí demora 4, 6 meses para recuperar. Não é o caso do Igor Vinícius. Eu acredito muito que seja contratura muscular, galera. Se for contratura muscular, ele vai ter chance de jogar contra o Palmeiras, né? Se não tiver, o Rafinha hoje treinou normalmente. Ele, o Michel Araújo e o Eric vão estar à disposição para jogar contra o Corinthians. Importante, né? Porque daí o São Paulo conta com o Moreira na lateral direito, também com o Rafinha, para jogar contra o Corinthians e Palmeiras. Rafinha precisa voltar. E quem também treinou bem foi o Lucas e o Rames Rodrigues, né? Fizeram um trabalho no gramado, fizeram também um outro com controle de carga individualizado ali mais pro final do treino, mas o São Paulo fez um treino hoje com todo o elenco praticamente, né? Fora os que fizeram o jogo de ontem, com todo o elenco no gramado de finalização, um treino com um campo reduzido, tático, enfim, o Carpini conseguiu aí fazer um trabalho bom, legal, para já visando o jogo contra o Corinthians, né? Volto a dizer, ele vai colocar um time contra o Corinthians mais ou menos parecido do que ele vai jogar contra o Palmeiras, né? Ele vai trabalhar o time contra o Corinthians para estar redondinho contra o Palmeiras. Esse aí é o que o Carpini deve fazer. Pessoal, o Luiz Gustavo ontem saiu do campo, né? E ele falou, né? Ele foi bem claro, ele falou, ó, eu vim para cá, eu não tô aqui de brincadeira, tô aqui para ser campeão pelo São Paulo, né? Ele que tem ajudado demais os meninos ali, o pessoal mais novo no campo, fora no vestiário. O próprio Carpini falou que ele tem muita liderança, né? Então o Luiz Gustavo aí ajudando demais. É importante essa participação dele juntamente com o Lucas, com o Rames, né? Com o Rafinha. Jogador experiente, é sempre bom você ter no elenco, ainda mais com a categoria do Luiz Gustavo. Quero falar agora, pessoal, a respeito do Muricy, né? Muricy que respondeu à CBF, ele foi convidado pela CBF, indicado pelo Dorival. Aliás, o Dorival tá dando prejuízozinho, hein? Ele foi para a CBF, foi lá para a Seleção Brasileira e convidou o Muricy. O Muricy mais uma vez falou assim, ó, Dorival, você já saiu, foi para a Seleção Brasileira, eu não posso deixar o meu time na mão. Foi mais ou menos isso que ele disse, né? Como é que o São Paulo vai ficar? Então o Muricy, a vida dele é o São Paulo realmente. Ele só saiu da Rede Globo quando ele aceitou o convite do São Paulo. Então a vida dele é no São Paulo e pode vir quem vier. O Muricy cumpre com o contrato que ele firmou, né? Ele cumpre, principalmente com o São Paulo. Demais, Muricy é demais, cara. Vamos falar aqui do mercado da bola agora, pessoal. Um jogador aí que o São Paulo tá monitorando ou que foi oferecido também para o São Paulo, né? O Abner, né, do Real Betis, ele que está na Espanha, foi jogador já do Atlético Paranaense, 1,81 m, lateral esquerdo. O São Paulo que está enroscado com o Wellington, a gente sabe que vai ser difícil a renovação com ele, o tempo está passando. O Carpini, já falei, precisa definir. Ou coloca o Patrick Lanza para jogar, deveria ter colocado ontem contra a Portuguesa, ou então você vai para cima do Wellington e renova com esse cara. O que não dá é para o São Paulo ficar adiando o Wellington e não coloca o Patrick Lanza para jogar. Aí você tem que ir para o mercado contratar algum jogador. Porque já já o São Paulo fica sem lateral esquerdo, né?
E o Abner é um deles. É um jogador, é bom jogador, me lembro bem dele jogando pelo Atlético Paranaense. Né? Tem 23 anos, é jovem ainda, mas tem experiência. É um jogador que joga bem aberto ali, né? Tem um bom avanço pela esquerda e marca bem também. Dava consistência na defesa do Atlético Paranaense. É bom jogador, né? Mas a gente precisa saber, se vier por empréstimo, legal, São Paulo pode trazer esse jogador. Contratar em definitivo, dificilmente São Paulo vai fazer isso. Então a gente aguarda. Tem as 3 opções. Patrick Lanza precisa jogar, Wellington a gente precisa definir e aí precisa ver se vai precisar de um lateral esquerdo ou não. Aí o caso do Abner, né, o São Paulo de repente pode trazer ele por empréstimo. Agora, excelente notícia, hein, galera? Melhor notícia de todas é a renovação do Arboleda. Né? O staff dele sinalizou já que vai renovar com o São Paulo. Né? Arboleda aceitou as condições que o São Paulo colocou. É um jogador importante na história do São Paulo. É um zagueiro que dá muita consistência para o time inteiro. Passa segurança para a torcida. Né? Quando a gente ouve falar Arboleda na escalação, dá um alívio. Né? Porque a gente sabe que o Arboleda dá muita experiência para todo o elenco ali. É um jogador que orientou muito o Beraldo. O Beraldo cresceu demais por causa do Arboleda. Se não tivesse o Arboleda junto com o Beraldo ali, não sei se o Beraldo teria saído para o PSG. Ele cresceu demais com o Arboleda ali. O Arboleda ajuda demais quem está do lado dele. Joga demais, né? Por cima, por baixo. Então, importantíssima essa renovação aí do Arboleda com o São Paulo. Né? Ele deve assinar essa semana aí. Tá por questões de detalhes. Então, a gente fica muito feliz aí com essa informação. Né? E amanhã, segunda-feira, São Paulo faz um apronto já para o jogo contra o Corinthians, recente, né? Muito próximo. Jogou contra a Portuguesa, fez um dia de treino, de tratamento também. E aí, segunda-feira já faz o apronto e terça-feira jogo contra o Corinthians na Arena Neoquímica. Né? O Corinthians que perdeu de São Bernardo. Não vem bem, não tem atuado bem, mas a gente sabe que não dá para a gente afrouxar. Né? O São Paulo tem que jogar firme. O Carpini tem que colocar um time bom para jogar contra o Corinthians. Deve jogar com o Rafael. Provavelmente deve jogar o Moreira. Não acredito que o Rafinha jogue. Arboleda e o Alan Franco. Alan Franco que dá também consistência ali na defesa. Na esquerda, com certeza vai ser o Wellington. Não acredito que ele coloque o Patrick Lanza. Pablo Maia e o Alisson no meio. Deve entrar com o Luciano ali articulando. O Lucas na ponta esquerda, mais para dentro, né? Não tão aberto como o Ferreirinha. Na direita deve ser o Wellington Rato e o Caleri na frente. Esse deve ser o time do São Paulo contra o Corinthians, que provavelmente seja repetido contra o Palmeiras. Mas tem os jogadores à disposição já, né? Que é um grande negócio. Tá bom? Rames Rodrigues, volta a dizer, precisa entrar contra o Corinthians para ganhar mais ritmo de jogo e não ficar tão para trás. Beleza, pessoal? As informações do vídeo são essas aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra gente. Um grande abraço. Tchau.